e trabalhista aqui na OAB do Rio. Eu vou, então, sem mais delongas, passar a palavra para o nosso palestrante Caio Mirabelli, que é advogado, jornalista, tem um canal no YouTube muito interessante de entrevistas, que eu até recomendo a todos que assistam. Ele é muito inteligente, muito ativo, muito informado, e eu tenho certeza que ele vai nos brindar hoje com muitas ideias aqui na sua fala. Caio, então a palavra é sua. Obrigado, doutora Ana. Alô, alô. Obrigado, doutora Ana. Antes de iniciar minha fala, eu queria primeiro externar que eu estou muito feliz e honrado em estar na mesa com pessoas de grande qualidade. Com a doutora Ana, que é brilhante na direção da OAB, junto com o doutor Bandeira. O doutor André Fontes, que além de ser um grande desembargador, foi meu professor na Uniswan, quando eu ainda era estudante de Direito. Olha que bacana. A doutora Suzane Ferraro, porque está conseguindo desenvolver o evento de forma brilhante e bem educativa. E ao meu querido amigo Fernando Oguida, que, para quem não conhece, é um grande ambientalista, um grande pesquisador de economia, foi secretário municipal de Meio Ambiente de Niterói e fez uma gestão revolucionária naquela área. Também queria agradecer a presença dos meus queridos amigos, doutora Flávia Quintanilha, doutora Thaís Cristine, doutor Alexandre Salvestroni, Joel de Oliveira, doutor Janilton, Sérgio Vieira, Rejane Sarmento, que é uma das fundadoras do PDT, filha do lendário Gessi Sarmento, homem de confiança de Leonel Brizola durante 60 anos ininterruptos, está aqui presente. Com relação ao tema, eu estou muito satisfeito porque eu vou falar da minha primeira obra de economia, apesar de eu ter 76 livros de metafísica, esse é meu primeiro de economia. Então, eu estou sendo ousado numa área que eu ainda estou pesquisando, né? A renda mínima e a reforma da Previdência foram os dois temas que eu falo nessa obra. Nessa obra, eu ensino o beabá de economia para quem não entende nada, para leigos. E a segunda parte da obra, eu comparo o trabalhismo de Vargas, Jango e Brizola numa nova versão de século XXI, comparando com pensamentos de Milton Friedman, foi aqui mencionado, Varoufakis, que é um economista grego, que é outro que defende a renda mínima, de Christian Lobel, que foi o vice-candidato a presidente da República, do João Amoedo, do Partido Novo, e de outros economistas. Falo um pouco de Keynes nessa obra. Com relação à renda mínima, o Milton Friedman defendeu a aplicação dela no século XX. Para quem não sabe, Milton Friedman é o pai do neoliberalismo norte-americano e era de direita. Só que no século XXI, o Varoufakis, que é um economista grego, um dos melhores da Europa, ele que é de centro-esquerda, também defende o mesmo assunto. É verdade. E eu deixo isso bem claro no livro. E eu concordo muito com o Milton Friedman e com o Varoufakis, apesar de eu nem ser de direita nem de esquerda. Aliás, doutora Ana, até hoje eu ainda estou avaliando o que eu sou. Então você pode se abraçar o melhor de todos os partidos, que é a advocacia. Concordo plenamente. E o Varoufakis, tanto o Milton Friedman, defendiam essa tese. Para quem não sabe, a renda mínima, eles defendem que o Estado dê um salário mínimo para cada cidadão. Qual o objetivo disso? Você fomentar o consumo e erradicar a pobreza e a miséria, além de facilitar a verdadeira livre escolha, o famoso livre-arbítrio. Porque quando você tem uma renda mínima, você não tem mais a necessidade extrema de sobreviver, porque você tem um mínimo. Então você tem a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade de trabalhar onde quiser, estudar o que quiser, ir aonde quiser, fazer o que quiser da sua vida. Esse é o aspecto filosófico da renda mínima. Já o aspecto econômico da renda mínima é fomentar o consumo. Quando você aumenta o consumo, sim, você aumenta a produção. Aumentando a produção, aumenta os empregos e a arrecadação tributária. Ou seja, o pobre
vai ter emprego, vai ficar menos pobre. O rico vai ficar mais rico porque aumentou sua produção, os lucros da empresa. E o Estado vai arrecadar mais. E gastar menos. Gastar menos. Vai ser bom para todo mundo. Com relação à reforma da Previdência, que também eu falo no livro, o Milton Friedman, que infelizmente já não é mais vivo, ele debochava muito do sistema previdenciário. Para ele, seria um imposto ruim, uma distribuição ruim e tudo ruim. Inclusive, o Milton Friedman, ele fundamentava essa sua opinião porque, para ele, como a classe média e a classe alta paga menos impostos e começa a contribuir mais tarde, ela teria os benefícios previdenciários ao contrário do pobre, que paga muito imposto e não vai usufruir do benefício porque morre rápido. Então, para Milton Friedman, a classe média e classe alta era somente beneficiada, porque ela vive mais. Só ela iria se aposentar. Com relação ao sistema previdenciário, eu já discordo do Milton Friedman. Eu defendo que o regime previdenciário, eu sou um pouco meio radical nesse assunto, doutora Ana, porque para mim não tinha que ter reforma previdenciária nenhuma e eu fundamento no livro por quê. Apesar de ser muito respeitoso com o Milton Friedman. Se você contribui para ter uma aposentadoria e uma pensão, você tem que ter o direito de se aposentar e usufruir desse dinheiro, dessa renda. Por quê? Porque se eu aposentei com o mínimo, com o médio ou com o máximo, eu tive a capacidade para tal. E por isso eu mereço ser premiado. E você defendendo o modelo de aposentadorias e pensões, você protege o trabalhador, porque um dia ele vai envelhecer, vai adoecer, vai precisar se alimentar, vai precisar se medicar. E eu também vou mais além. Aí isso gera muitos atritos na área da economia que eu já andei averiguando. Eu ainda defendo que seja que a manutenção da aposentadorias e pensões permaneça, mais a renda mínima. A equipe do presidenciável Álvaro Dias, nas eleições de 2018, fizeram um estudo interessante. Eles falaram que se todo mundo tivesse uma renda mínima, mais aposentadorias, e de isentasse imposto de renda até quem ganha 15 mil reais, você triplicaria o consumo em 150 vezes. Ou seja, a produção da iniciativa privada ia triplicar, ia gerar mais empregos, o Estado ia super mega arrecadar. Impostos. Não teríamos uma coisa chamada inflação. Então, são esses assuntos que eu abordo no livro, Neotrabalhismo Brasileiro, neo de novo, trabalhismo, porque eu sou trabalhista. E nessa obra, eu também procuro ser um pouco radical, porque eu bato em assuntos que ofendem um pouquinho o meu grupo trabalhista. Eu tirei a demonização das privatizações. Eu reconheço a sua necessidade, não em todas as áreas do Estado, mas em algumas. Inclusive, na obra, eu falo que temos que privatizar as estatais não estratégicas e manter somente as estatais estratégicas. Petróleo, mineração, energia e telecomunicações. O resto tem que ser privatizado. Então, eu procuro diminuir um pouquinho o Estado e mantê-lo um pouquinho social. Na obra, eu também defendo que o Estado somente atue na saúde, educação, infraestrutura, soberania nacional, justiça, que tem que ser pública, e diplomacia. E na economia, nas telecomunicações, petróleo, mineração e gás. Então, eu acho que o livro está bem interessante, está bem ousado, está um pouquinho polêmico, e parece que eu estou conseguindo, aos poucos, tirar a demonização de certos assuntos, como a Previdência Social, a renda mínima e, principalmente, as privatizações. Eu encerro aqui minha fala, ansioso para ouvir a fala do meu nobre amigo Fernando Guida, e obrigado a todos pela atenção. Queria parabenizar ao advogado, jornalista e agora também economista, né? Sim, também economista, Caio Mirabelli, porque ele traz a debate e a nossa avaliação um tema de profunda reflexão, um tema crucial em termos de estratégia, o que queremos do Brasil.
Friedman era, como ele disse,